Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente está aqui nas ruas do Jardim das Américas para debater um tema que a gente já comentou no passado, mas que a gente vai atualizar agora em 2025. Vale a pena morar em Curitiba? Para saber a resposta, tem que assistir o vídeo com a gente. Mas antes de a gente mergulhar no tema, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz e, claro, considere ser membro do Curitibando, porque isso ajuda muito a gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse. E mais um recadinho, esse bairro que a gente está passeando aqui, o Jardim das Américas, como eu já comentei, tem vídeo aqui no canal. Então eu recomendo que você assista esse vídeo também para conhecer a história do bairro e entender o porquê que ele é um dos melhores bairros residenciais aqui da capital paranaense. E por falar em residencial, vamos falar em qualidade de vida. Duas questões que estão bem atreladas. E dentro de qualidade de vida, obviamente que a gente precisa mencionar a questão de planejamento urbano e meio ambiente. A gente precisa sempre recordar que o planejamento urbano de Curitiba ele começa a ser pensado lá na década de 40 com o plano Agache e ele é executado de uma maneira adaptada a partir da década de 70, que é quando Curitiba, a Curitiba que a gente conhece hoje, começa a nascer com a arborização e com vários outros elementos que a gente vai comentar hoje. Só mais uma coisinha, eu preciso lembrar para vocês que esse vídeo ele não é um veredito de nada, mas ele é uma opinião da gente em relação às coisas. Pessoas diferentes podem ter experiências diferentes aqui em Curitiba também. Isso é muito importante de a gente comentar. E claro, Curitiba ela é conhecida e reconhecida pelo seu planejamento urbano, considerado inovador e com foco em sustentabilidade. A gente precisa lembrar que Curitiba possui diversos parques, chega a ser mais ou menos na faixa de 40, e se a gente for contabilizar ainda as áreas verdes, esse número sobe bastante. Áreas verdes que eu digo também, áreas de convivência, espaço de socialização aqui pela nossa querida Curitiba. E claro, Curitiba tem aí o seu jardim botânico, que é um dos grandes atrativos da cidade, com como é que eu posso dizer, uma exposição de flores, porque aquilo parece uma obra de arte em constante mudança. Então tem o Parque Barigui, que é um dos maiores parques da região sul, tem o próprio passeio público, que é o primeiro parque da cidade. Então é uma cidade com muitas áreas de lazer para o cidadão, para você poder aproveitar a cidade para além da sua casa. Como a gente comentou, a gente está passeando por um bairro extremamente residencial, mas você não precisa muitas vezes se deslocar para essas áreas centrais para aproveitar o que a cidade tem para oferecer, ou se você quiser, obviamente você também pode. Além disso, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente também está falando em mobilidade urbana. Ó, vocês conseguem escutar o cachorro latindo? Pois é, isso é coisa aqui também muito comum em Curitiba. Mas voltando para a nossa mobilidade urbana, a gente precisa lembrar que Curitiba foi eleita a segunda cidade com o melhor transporte coletivo do Brasil, perdendo para Belo Horizonte, mas ele é um sistema de transporte que, na sua concepção na década de 70 e na sua atualização ao longo dos anos, é considerado inovador e é um modelo exportado para muitos países mundo afora. Depois, a gente precisa pensar na questão de segurança. E aí é um tema que, claro, sempre levanta polêmica e a gente não está aqui para fazer isso, mas antes vamos só prestar atenção um pouquinho no verde ao nosso redor, afinal isso é muito importante, olha só que legal. Que bacana, né? Fala a verdade, se já não vale
o teu like e a tua inscrição aqui no canal. Então, quando a gente fala em segurança, a gente precisa sempre pensar que Curitiba é uma cidade grande, ela é uma metrópole, com os desafios de uma metrópole, de uma cidade em ascensão, e a gente já comentou sobre isso, que a gente não pode cometer anacronismos, que é o quê? Comparar as questões atuais, ou seja, do presente, com o passado num outro contexto. Então Curitiba tem as suas peculiaridades, as suas particularidades em relação à segurança, mas ainda assim, se você compara com outras grandes capitais, a gente pode dizer que Curitiba ainda é uma cidade segura, com investimentos em segurança pública, sistema de monitoramento eficiente e claro, também bastante efetivo policial pelas ruas. Quem anda, sobretudo em algumas regiões de Curitiba, consegue perceber. A cidade é bem monitorada por câmeras, como a gente comentou. Significa que é uma cidade em que não existem crimes, em que não existe violência? Não, não é. Como a gente já relatou aqui no canal, existem, claro que esses episódios, eles fazem parte de uma cidade em crescimento, em desenvolvimento, mas é também um índice baixo se você compara com outras capitais aqui do nosso país. E depois, claro, a gente não pode deixar de falar de cultura e lazer. Afinal, Curitiba ela oferece para o seu cidadão um grande número de equipamentos culturais pela cidade. Poxa, mas o que é isso? Cinema, teatro, museu, mesmo, por exemplo, obras de arte espalhadas pela cidade, como a gente tem aqui em Curitiba, conservação e patrimônio. Também, quem assistiu ao nosso vídeo sobre o Paço da Liberdade, que a gente visita esse antigo palacete aqui de Curitiba, que já foi a prefeitura da cidade e hoje é uma unidade cultural do Sesc e Café, vai saber do que a gente está falando e como isso é importante. Mas para além disso, Curitiba tem também, por exemplo, as Ruas da Cidadania, que já tem vídeo aqui no canal, que oferecem cursos, oferecem opções de lazer, opções de esporte, opções de cultura. Tem cerca de 200 bibliotecas municipais espalhadas por toda a cidade. Então você tem acesso à literatura de uma maneira muito facilitada. Grande parte das ruas da cidadania tem casas de leitura, que são bibliotecas menores, mas com um acervo também bastante diferenciado. Além, é claro, de a gente ter o maior festival de teatro do Brasil, que é o Festival de Curitiba, o maior museu da América Latina, que é o MON, e outros museus também espalhados pela cidade. Museu Guido Viaro, que já tem vídeo aqui no canal, Museu Alfredo Anderson, o Museu Metropolitano de Arte no Portão Cultural, que também já tem vídeo aqui no canal. A gente tem o cinema de rua, que é o Cine Passeio, e dentro do Portão Cultural tem o Cine Guarani, também a preços bem populares, então vale muito a pena você conhecer, além daquela cultura que não é uma cultura acadêmica ou uma cultura estabelecida dentro desses equipamentos públicos, que é a cultura popular, que está presente em movimentos, mobilizações, que está presente nos bares, restaurantes, na própria gastronomia, nos bairros. Quem assistiu ao nosso vídeo sobre Santa Felicidade vai perceber como a cultura italiana, por exemplo, dando um exemplo bem simples, está presente na concepção do bairro e também em tudo aquilo que cerca esse bairro. O mesmo vale para a cultura alemã, dentro do Vista Alegre, ali do Jardim Schaffer. Então tudo isso faz parte também da questão da qualidade de vida. Além de ser bem servida a cidade, como a gente já falou de mobilidade urbana, de carros
de aplicativo, hoje em dia vocês têm as bicicletas, e em termos de gastronomia, voltando para esse tópico, você tem comidas, opções de todos os gostos. Quem acompanha aqui o canal também já viu muitas delas. Tem comida coreana, tem comida de boteco, tem comida italiana, padarias, enfim, tudo isso faz parte também do que a gente chama de qualidade de vida e é, obviamente, uma questão cultural também, porque envolve os hábitos e costumes de um povo. E tem coisas que eu não sei, mas eu acho que são mais presentes aqui. Chineque. Você tem chineque aí na sua cidade? Conta pra gente aqui nos comentários. Carne de onça, que já tem vídeo aqui no canal. Tem aí na sua cidade? Que é um prato típico aqui de Curitiba? Conta pra gente. Além, é claro, de a gente precisa pensar na questão das oportunidades, ou seja, questões de trabalho. A gente já tem um vídeo aqui no Curitibano, um vídeo do ano passado, comentando sobre as questões de empregabilidade aqui em Curitiba. Mas o que a gente pode dizer? Que dois setores são setores em expansão aqui em Curitiba. Um é da construção civil, que já tem um shortzinho também explicando um pouco das projeções para 2025, e o outro é, claro, da tecnologia e da inovação também, que a gente já comentou sobre isso aqui no canal algumas vezes, então eu não vou ficar chovendo no molhado, mas tem a ver com o fato de Curitiba ser eleita 2 anos seguidos como a capital, a cidade mais inteligente do mundo. Além disso, Curitiba tem uma economia bastante diversificada. Ela possui, claro, destaques para o setor industrial, tecnológico e de serviços, mas você também pode encontrar investimentos na área de imóveis, tem também empresas bastante inovadoras em termos da própria tecnologia, startups, o comércio em si também é muito forte aqui na cidade. Nessa região que a gente está, aqui no Jardim das Américas, a gente vai cair agora na rua principal, né, uma grande avenida que é a Francisco H. dos Santos, acho que é Heráclito o H, Francisco H. dos Santos, que tem todo tipo de comércio que você precisa. Aquilo que a gente já falou aqui no Curitibando também. Então, a gente consegue perceber uma expansão também cada vez maior. E, obviamente, que a gente também não pode deixar de falar da questão da educação. Curitiba cedia a universidade mais antiga do Brasil, que é a Universidade Federal do Paraná, que é uma universidade referência em muitas questões. Foi aí também uma das universidades que pesquisou a questão da vacina na época da pandemia, tem uma tradição na área de letras muito importante, também com tradutores oriundos da universidade, a área do direito, a área da física, da engenharia mecânica. Então, também, além de ter a única universidade tecnológica do Brasil, que é o UTF-PR, eu tenho honra de ser ex-aluno da UTF, e além, claro, de ter uma rede pública bastante intrincada de educação, tanto para a educação infantil quanto para a educação fundamental, para o ensino fundamental, e que tem ali seu reconhecimento, seus prêmios também. Eu já fiz parte de equipes que trabalharam para o desenvolvimento de material para a formação de professores e diretores. Enfim, mas antes de a gente continuar no assunto, eu não posso deixar de mostrar para vocês o castelinho que a gente tem aqui no Jardim das Américas. Olha só, é daquelas surpresas que a gente só encontra aqui passeando pela cidade.
Fala a verdade se já não vale o teu like e a tua inscrição aqui no canal. E vamos olhar mais um pouquinho, porque como eu falei, faz parte das grandes surpresas que a gente encontra batendo perna pela cidade. Então, só retomando a questão da educação, existe uma rede bastante intrincada de creches, escolas que são referência tanto no ensino municipal quanto no ensino estadual. Não significa que não tenham problemas, isso é muito importante a gente frisar. Ninguém está aqui para defender nada, mas a gente precisa levar aquilo que é interessante adiante, tá? Depois, a gente precisa também relembrar que Curitiba é uma cidade que, para quem é, de repente, de São Paulo, do Rio, espera uma cidade pulsante 24 horas como essas, Curitiba não é assim. Curitiba tem outro ritmo. Por isso que a gente fala às vezes que Curitiba tem aquele jeitão de interior. É porque a gente sabe como é a nossa própria cidade. E aí, o que você está achando do passeio e das nossas considerações? Você concorda? Deixa pra gente aqui nos comentários. O que você está achando do Jardim das Américas? Conta pra gente aqui e conta também de onde você está assistindo o Curitibando, porque isso é bem importante pra gente também. A gente gosta de conhecer um pouquinho da cidade de vocês. Afinal, a gente divide tanto da nossa, vamos também conhecer um pouquinho da sua cidade e da sua realidade. E claro, o Curitibando é sempre produzido por pessoas que amam e conhecem Curitiba. Então, a gente produz com muito carinho e muito cuidado para vocês. E é aquilo que eu sempre digo, o Curitibando é feito para vocês, para que vocês também conheçam Curitiba e tenham um pouco da experiência do que é ser curitibano, ou se você já mora aqui, a gente acaba dividindo as nossas experiências. Mas claro que Curitiba ela também tem alguns desafios. E eu acho que o primeiro é a questão do custo de vida. No ano passado também a gente fez um vídeo esmiuçando o custo de vida aqui na capital paranaense, então a gente tem esses valores de aluguel, valor de salário, valor de todas as despesas básicas que você pode ter, quanto é o custo de vida mesmo aqui em Curitiba. Mas então vale a pena você assistir. Mas o que eu posso te dizer é: Curitiba está entre as cidades mais caras do mundo. E nesse vídeo a gente explica o porquê e obviamente está no top 10 do custo de vida no Brasil. Então você também precisa levar isso em consideração, ao mesmo tempo em que você tem bastante oportunidade de empreender e, claro, também de trabalho. Outro aspecto que as pessoas sentem um pouquinho de dificuldade aqui na nossa cidade é a questão do clima. Por quê? Porque Curitiba possui um clima que a gente pode dizer que ele é subtropical, úmido, com temperaturas que são variáveis muitas vezes ao longo do dia. A gente tem agora uma mudança térmica muito grande. Então antes Curitiba era uma cidade muito mais regulada em termos de temperatura, e a gente tem ondas de calor super fortes agora no verão, muito mais do que a gente estava acostumado, além de um inverno também rigoroso aqui na cidade. A gente tem um vídeo também explicando tintim por tintim do clima aqui na cidade, então você pode conhecer tudo sobre o clima de Curitiba num vídeo que a gente já produziu aqui no canal. E não existe uma resposta clara para a pergunta se vale a pena ou não morar em Curitiba. Tudo isso vai depender do que você espera
da cidade e você pode contar pra gente aqui nos comentários o que você gostaria de viver em Curitiba. E aí, conta pra mim se você se mudou agora para Curitiba ou se você visitou a capital paranaense recentemente, como foi a tua experiência? Como foi passar um tempo aqui em Curitiba? E como eu falei, existem os pontos positivos e os pontos, claro, delicados. Diz um pouquinho, conte pra gente aí um pouquinho como é a tua experiência. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz, considere ser membro do Curitibano para que a gente continue criando conteúdos como esse. Você paga R$ 4,99 por mês, olha, menos do que um cafezinho, e tem acesso a conteúdos incríveis. Além, claro, de compartilhar esse vídeo com a sua família e com os seus amigos, porque isso ajuda muito também a gente a chegar mais longe. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, assim como a gente gostou de produzir, e que você também conheça Curitiba com a gente ao longo de 2025. Para você, vale a pena morar aqui em Curitiba? A partir do que a gente comentou aqui no vídeo? Conta pra gente aqui nos comentários. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!